Hoje eu trago nesse vídeo 3 personalidades de mulheres cristãs que são capazes de impactar dentro do casamento. São personalidades que eu peguei e que você vai poder se identificar qual delas você é parecida. Como que você age no teu casamento e de que forma que isso vai trazer você para mais perto da tua terra prometida no teu casamento ou mais distante, né? Porque esse é o meu objetivo aqui, ajudar você que é uma esposa influente a chegar o mais rápido possível na sua terra prometida do casamento. Inclusive, eu começo esse vídeo respondendo uma pergunta que eu recebo tanto de mulheres quanto de homens, hein? Carol, por que você fala só com as mulheres? Gente, primeira coisa, não é porque eu gosto mais das mulheres ou porque eu não gosto dos homens, não tem nada a ver com isso, tá? Eu tenho um critério para isso e eu vou te explicar esse porquê. Que inclusive tem a ver com esse vídeo, né? O porquê dessas 3 mulheres existirem, essas 3 personalidades. Mas, quando eu vejo o papel da mulher, principalmente na questão de influência, tanto na história assim bíblica, né, vejo muito isso, quanto na história da humanidade, grandes mulheres que são reconhecidas e mulheres que não são nem conhecidas e que são influências fortes nos próprios maridos. Então, o que eu observo é que a mulher ela tem desde o início um papel muito forte de influência, né? E quando ela exerce essa influência com integridade, com os princípios certos, com os valores alinhados, se conhecendo, entendendo as consequências daquilo, o resultado ele é muito impactante, ele é gigante, ele atinge famílias, ele atinge homens, ele atinge outras mulheres. Então assim, não é que eu goste mais de um ou do outro, não, foi o caminho que eu escolhi para impactar, tá? Eu sei que tem pessoas que vão falar com os homens. Talvez em algum momento eu fale com os homens, mas nesse momento as mulheres. E isso tem a ver com o que eu vou falar aqui dessas 3 personalidades, né? Que foram 3 personalidades que me inspiraram muito. A primeira delas, já anote aí, já presta atenção para você se identificar. Eu tô falando aqui com relação não só à velocidade com que a pessoa age, mas também com relação ao como ela age, o que ela causa, né? De que forma que ela usa aqueles dons que Deus já deu para ela. A primeira delas é Maria. Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, olha que interessante. Ela recebeu a notícia através de um anjo, lembra da anunciação, né? Ela era uma menina, 15 anos, muito jovem, muito correta, já estava prometida em casamento. Imagina com 15 anos, para a época, né? Vamos contextualizar também, para a época era comum isso, né? Se casar muito cedo. Até a minha própria avó casou com uma idade muito parecida, né? Minha avó, que não está tão distante assim. Você deve ter conhecido pessoas também que casaram muito jovens. E ela estava prometida a José quando apareceu o anjo, né? E quando apareceu o anjo Gabriel e falou: Maria, você vai conceber um filho que será chamado Filho do Altíssimo. Mas como? Como que isso vai acontecer? Não conheço homem nenhum, tipo, não tô nem casada ainda, né? Nem tô casada, né? Como que isso vai acontecer? E o anjo fala: a sombra do Senhor, né, vai te cobrir. Então o Senhor virá com sua sombra, te cobrirá com o seu espírito e você conceberá um filho, que por isso, né, será chamado de Filho do Altíssimo. Por quê? Porque não é gerado por um outro homem, é gerado por Deus na humanidade. Bom, mas o intuito aqui não é esse. O intuito é entender que a partir do momento em que ela recebeu a anunciação, e junto com a anunciação, o próprio anjo revelou para Maria, porque, né, ela estava ali, né, uma menina de 15 anos, sem entender tudo aquilo, e querendo entender como que isso ia acontecer, mas com a fé, né? Não um questionamento que pouco antes aconteceu com Zacarias, né? Zacarias, quando teve a revelação do anjo, o mesmo anjo Gabriel que apareceu, ele duvidou que a mulher dele, Isabel, conceberia um filho. Zacarias, só para você se lembrar, ele era um sacerdote da época, então ele estava no rito dos judeus da época,
E durante este rito apareceu a revelação do anjo Gabriel. Apareceu o anjo falando que a mulher dele conceberia um filho, né? Que seria aquele que anunciaria a vinda do Messias. Só que Zacarias recebeu essa notícia como? Com dúvida, incrédulo. E olha, interessante, né? Um sacerdote, uma pessoa que supostamente tinha muita fé, duvidou disso. Porque talvez a inteligência dele, todo o intelecto dele falou assim, não tem como isso acontecer, né? E ele ficou preso na razão. Não, como isso vai acontecer? De que jeito que isso vai acontecer? Tipo, ele duvidou. Ele falou assim, sim, vai acontecer, e como você foi incrédulo, você vai ficar sem falar até que nasça seu filho, né? Para que isso seja até uma prova de que é verdade. Então, lembra que pouco antes aconteceu isso. E na anunciação já foi totalmente diferente. Maria, o questionamento dela era um questionamento de quem tem fé. Então, um primeiro aprendizado que a gente tem com essa primeira personalidade, né? E aqui eu estou trazendo a parte bem didática, tá? Essa primeira personalidade de Maria já é uma personalidade de uma pessoa com fé, uma pessoa que, apesar dos questionamentos e ao longo do caminhar dela, ela tem dúvidas, mas todas as dúvidas dela, ela trata com fé. E é interessante porque a pessoa desta personalidade, ela não é uma pessoa que desiste. Pelo contrário, ela persiste e mais ainda ela age e rápido. E é aqui que eu quero destacar essa personalidade. A partir do momento que o anjo veio, anunciou, né, e entendendo, vendo essa fé de Maria, anunciou e falou, olha, a tua parente, Isabel, a tua prima, lembra, Isabel é essa mesma que eu acabei de mencionar, mulher de Zacarias. Até Isabel, né, com uma idade mais avançada, ficou grávida. Então, ali naquele momento da anunciação, o anjo também deu essa notícia para Maria, que ela até então não sabia. E o que ela faz? Imediatamente após ela conceber do Espírito e saber desta boa notícia, que já era um milagre revelado ali, da sua prima, ela sai apressadamente para visitar Isabel. Então eu quero que você pegue esta parte aqui da personalidade. Ela sai apressadamente para visitar Isabel. Maria, ela age rápido. Ela não espera, tipo assim, deixa eu ir lá arrumar as coisas, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso agora. Ai, como será que ela tá? Ai, que bom, vou fazer alguma coisa aqui por ela. Não, ela sai apressadamente. Isso é importante. Se esse tema está ali, se esse termo da tradução está ali, é porque ele é importante. Então mostra que Maria é uma pessoa de iniciativa, uma pessoa rápida, uma pessoa que não espera. Ela age com fé. Se ela age com fé, quer dizer, ela acredita e ela age. Então é aquela fé com obras. E ela age já nesse primeiro impulso. Primeiro, ela teve contato com Deus. Então mostra pra gente que quem tem o contato com Deus age rápido. Ela tá com o Filho de Deus no ventre dela, né? Então ela, de fato, ela tem Deus dentro dela. E quando nós temos Deus dentro de nós, a gente age rápido. Isso parte muito da questão da nossa fé. Quanto mais a gente tem fé, mais isso acontece. Quanto mais a gente questiona e tenta entender e tenta colocar razão, como fez Zacarias ali, e não julgando Zacarias, né? Muitas vezes a gente tá nisso, a gente quer questionar, quer entender e acaba não deixando a fé ir na frente. E daí a gente espera para agir. Por quê? Porque eu preciso entender antes. Maria não. Ela mesmo, sem entender, ela primeiro acredita e daí ela age porque ela acreditou. Então, esse primeiro tipo de personalidade, e traga isso pro teu casamento, né? Que é o foco. É a pessoa que ela mais acredita do que quer provas. Mais ela acredita, ela age. Porque ela acredita, ela age. Porque ela sabe que existe a terra prometida, ela caminha. Porque ela sabe que existe Deus nela, ela sai para levar esta boa notícia. Porque aqui esse sair de Maria significa ela saiu para levar Jesus, para visitá-lo, para visitar esse primo que está vindo, né, que é João Batista, mas também numa atitude de servidão. Eu vou servir a minha prima que está lá já, com 6 meses. Né? Se ela já está lá, ela está precisando de alguma coisa, então deixa eu ir ajudá-la. Então ela sai para ajudar uma pessoa, ela sai para levar essa boa nova e ela sai porque, antes de tudo, ela foi
dominada por aquele ser, por aquele Deus que está ali nela. Então, entendeu essa primeira personalidade? Uma pessoa com muita fé que age rápido. Então, tem pessoas que no casamento agem rápido. Peraí, eu vou ficar esperando mais quanto tempo para mudar o que eu preciso mudar? O que eu preciso entender? Eu preciso entender isso? Então, vamos entender. Eu preciso fazer isso? Vamos. Eu preciso mudar isso na forma como eu ajo, no meu comportamento? Isso está sendo prejudicial? Então, vamos. Ou seja, a pessoa recebe uma notícia, ela age com fé e vai rápido. Ela não fica presa naquilo que ela sempre fez. Ah, mas eu sempre fiz assim. Ah, mas é que eu não consigo mudar. Cadê a fé dessa pessoa? Cadê a agilidade? Tem pessoas que não são como Maria. Tem pessoas que são. Então já vai identificando quem é você dentro do teu casamento. É a pessoa que age rápido, com fé? Está disposta a fazer o que precisa ser feito? Tá, vamos para a segunda personalidade. Segunda personalidade, ela não é bíblica, mas ela está dentro da nossa tradição. Santa Rita de Cássia. Santa Rita, que é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, ela tem uma história muito conhecida, muitas pessoas conhecem. Ela teve uma história de muita luta, muita persistência pela conversão do marido e dos filhos, né? Mas começou pelo marido, o marido que fazia muita coisa errada, né? A ponto de se envolver com morte, com vingança, né? Querer matar gente e tal, né? De fato, ele foi um assassino, né? Ele matou alguém. Tanto que depois os filhos queriam vingar a morte dele e até por intercessão da própria mãe de Santa Rita, eles acabaram sendo levados antes que a carne fosse corrompida, né? Olha só o nível de intercessão dela. Mas o que chama atenção nessa personalidade de Santa Rita? Bom, ela também tem fé. Então, essas duas personalidades têm muita fé. Uma levou a agir rápido. A outra levou a persistir tanto, por tantos anos. Ela sabia que uma hora ia chegar, ela não sabia quando isso ia ser. Mas ela, o tempo todo, estava lutando por isso. Pela sua fé, pelas suas orações, pela forma de lidar com o seu marido, sempre nos ensinamentos de Deus, mas ela foi uma pessoa que persistiu ao longo dos anos. Então, essa segunda personalidade que eu trago para você, para que se identifique ou não, é a pessoa que ela não é tão rápida. Às vezes ela precisa entender mais, às vezes ela precisa passar por um processo, o processo de conversão é mais lento. Mas se é uma conversão em que existe a fé e que persiste, vai acontecer também. Né? Como se a gente chamasse uma pessoa é muito mais parecida com um coelho, que é muito mais rápido, que sai, que corre, uma lebre, né? Já escutou a história da tartaruga e da lebre? Então é muito mais o coelho, quer agir rápido, quer ir logo, quer ver logo o resultado. Outra pessoa é mais igual a tartaruga, né? Mas não para nunca. A tartaruga, né? Esse bicho que vive por anos, ela tá sempre caminhando, devagar, mas sempre, ela não para. Então, Santa Rita nos remete um pouco mais a essa personalidade. Não estou falando que ela demorou para isso, não. Estou falando que, de repente, o desafio dela, com o que ela tinha, com o que ela sabia, ela era um ser humano, né? Assim como Maria, era um ser humano. Só que Maria, ela recebeu Deus no ventre, então ela teve uma transformação muito grande, ela foi sendo preparada ao longo de gerações, né? Ela foi preparada, ela estava pronta para esse momento. Santa Rita é muito mais como eu e você, ou seja, às vezes a gente demora para aprender. Um santo, ele não nasce santo, ele não nasce assim sabendo o que fazer. Ela deve ter cometido muitos erros dentro do casamento dela também. Não era só o marido que fazia coisa errada, ela também fez. Entende? A gente tem que trazer um pouco, e eu gosto da história dos santos por isso, porque nos faz lembrar que a gente não nasce santo. A gente nasce com esse dom da santidade, com esse chamado. Todos nós somos chamados a. Só que esses chamados a significa, você vai ter que mudar muita coisa na tua vida. Você tem que crescer espiritualmente, você tem que mudar, você tem que estar disposto a fazer isso, fazer aquilo, fazer a vontade de Deus, fazer o que precisa ser feito. Então, eu gosto de conhecer a história dessas pessoas porque me mostra que são pessoas comuns, igual eu e você. Provavelmente cometeu muitos erros dentro do casamento dela. Talvez ela criticava o marido, talvez quando ele chegava em casa, né, tarde, talvez bêbado, talvez, né, tendo ficado em bares. Talvez ela falava um monte para ele, né? Tanto que ele era violento com ela. Será que ela falava alguma coisa? Aí chegou a apanhar,
Depois, será que ela aprendeu que era melhor ela ficar calada? Fiz um vídeo sobre isso, sobre o poder do silêncio, mas ela cometeu também os erros dela. Esse é o ponto. Ela não era uma santa desde o início. A gente tem que tirar um pouco desse misticismo que a gente tem com relação aos santos que a gente conhece, porque eles nascem pessoas comuns. E isso é muito positivo para nós, porque nos dá a esperança de que se eles puderam, nós também podemos. Nossa, se ela passou por uma situação dessa, conseguiu a conversão, por que eu vou desistir? Por que eu vou desistir? Será que quem quer que eu desista é mesmo Deus que quer que eu desista? Deus, ele não quer que a gente desista. Ele quer a nossa santidade, independente de onde a gente está. Se de repente é no casamento, bom, é uma oportunidade, é uma situação para ser vivida, então que seja. Se é pelo trabalho, se é pela maternidade, se é por ser filha com algum pai, alguma mãe doente, se é com algum amigo, amiga que causa algum incômodo, enfim, nós temos várias situações para a santidade. E Santa Rita também foi assim. Então, qual a personalidade, qual a parte dessa personalidade que eu quero chamar a atenção para que você veja se identifica? Bom, talvez eu reconheça os meus erros e estou lutando por eles e talvez demore mais tempo, mas eu vou persistir até eu chegar na terra prometida do meu casamento. Eu não vou desistir antes da conversão, eu vou até acontecer. Eu escutei certa vez aquela comparação da dança da chuva que os índios fazem, que eu não sei se é verdade, se é mais mito, né? Ah, porque os índios, eles fazem a dança da chuva, né? Eles dançam e começam a chover, eles dançam e começam a chover. Até que eu vi uma perspectiva diferente dessa história. Olha, na verdade, não é que os índios dançam e fazem chover. O que muda no céu quando eles dançam? Não é isso que acontece. O que acontece é que eles dançam até chover. Eles dançam até chover. Ou seja, eles são persistentes. Eles têm fé. Entende? Então eles estão dando ali a ação deles até que algo aconteça. Então que grande aprendizado isso traz pra gente. Eu vou fazer até acontecer, não tem outra opção. A minha opção é chegar à terra prometida no meu casamento. E é isso, não tem outra opção, eu vou fazer isso dar certo. Eu vou usar o que eu tenho. Se é uma situação turbulenta, é a minha oportunidade de santidade, é a minha oportunidade de aprender. Eu tenho a oportunidade de aprender o tempo todo, inclusive com acertos, com sucessos, inclusive pelo caminho do amor, mas não só pelo caminho do amor. Por quê? Por causa da nossa cabeça dura, tá? Não é porque Deus quer, não. Se ele pudesse, ele ensinaria, e ele ensina tudo pelo amor. É que a gente, às vezes, não vê. Não vemos os sinais, não vemos a atenção, não vemos o que está escancarado na nossa frente. Às vezes, as pessoas estão falando para nós como um sinal de Deus e a gente não escuta. Olha, você tem certeza que você vai fazer isso? Presta atenção nos sinais. Deixa eu contar um trechinho de uma moça que eu estou atendendo na mentoria. Ela tem 23 anos, vários sonhos. Hoje ela é vendedora, trabalha com comissão. Se você já trabalhou com comissão, se conhece alguém, né? Eu já trabalhei com comissão, meu irmão já trabalhou. Assim, é algo bem inconstante, né? Você tá sempre assim, naquela adrenalina. Você não sabe se vai bater meta, você tem que bater meta. É aquela coisa louca, né? E até instigante, né? Para quem gosta, meu Deus, é uma aventura todos os dias. E essa moça tem vários sonhos, né? E um dos sonhos dela é casar. Outros sonhos financeiros, ela quer ter um negócio próprio, enfim, ela tá no momento de vasculhar, entender o que ela quer. Mas ela ainda não está casada, ela está no casamento. Fala assim, interessante, porque você é um ponto meio que fora da curva para mim. Geralmente quem vem é quem já está casado. Você está a um passo de dar o casamento. Inclusive está com o casamento marcado. E eu falo, olha, com você a minha conversa é diferente. Se você fosse casada, se você já tivesse passado por um momento de decisão, tomou a responsabilidade, eu ia te dizer, bom, vamos parar de só pensar nos problemas e vamos entender que oportunidades que nós temos e vamos fazer desse momento do casamento, uma oportunidade de crescimento. Porque se for pra gente desistir, é muito fácil a gente desistir. Se Santa Rita tivesse desistido, ela não teria conseguido a conversão do marido e dos filhos. Ela não teria conseguido a própria conversão. Então, desistir não é uma opção. Desistir é uma coisa que você fala assim, olha,
não deu. Só que a gente não aceita isso, a gente não fala, ah, não deu. A gente inventa uma desculpa boa. Ah, não, mas é que não era vontade de Deus. Ah, mas é que não era pra mim, mas é que agora eu entendi que não era. Não, você tinha que ter entendido antes. Se você não entendeu antes, agora tem que arcar com as consequências. Vida adulta, bem-vindo, é isso. Ser responsável e arcar com as consequências. Mas com ela eu falei diferente. Eu falei, olha, você tá no momento de procurar os defeitos do teu namorado. Porque a gente tem o hábito de inverter isso completamente. Ah, quando tá namorando, tudo é lindo. Eu olho, ah, mas ele é bom nisso, ele é bom naquilo, ele vai ser um bom pai, porque ele é isso. E eu vejo só as qualidades. Aí depois que casa, parece que muda tudo. Vê só os defeitos. Ah, porque não era assim antes, porque não era aquilo, porque agora mudou, porque é isso aí, só vê os defeitos. Peraí, será que foi tudo isso mesmo? Será que a culpa é só da outra pessoa que mudou? Será que também eu não mudei? O que aconteceu nesse processo? Ou será que eu deixei de ver algo, estava tão assim, meu Deus, eu quero isso, eu quero casar, e criando expectativa, aumentando, e de repente crio um mundo à parte que não existe, vivo esse mundo até eu cair no mundo real. Bom, eu falei para ela, agora é o momento de você olhar defeitos. Olhe os defeitos, porque esses defeitos vão se intensificar. Se você estiver de acordo falar assim, não, esse tipo de defeito aqui eu aguento mesmo se ele tiver 10 vezes pior, fechou, esse é o cara para você casar. Se não, não. Falei, porque ninguém é perfeito, certo? Você não vai deixar de casar porque o cara tem um monte de defeito, porque ele vai ter vários defeitos. Agora, esses defeitos, se eles tiverem 10 vezes mais, você ainda continua com essa pessoa? Ou é algo que não dá para suportar, é algo que não casa com quem eu sou, não dá certo com o que eu penso, a gente vai ter muita briga com isso, isso vai ser um problema, isso não vai dar certo? Opa, e daí tem que questionar, porque você está fazendo uma coisa para a vida, não tem que ter pressa na hora de casar. Tem que ter pressa de fazer a escolha certa, né? Se for para ter pressa, é para isso. Entender quem é aquela pessoa, porque você está colocando ela literalmente dentro da tua vida. Não é só dentro da tua casa. Essa pessoa vai influenciar você, vai influenciar teu pensamento, vai influenciar o que você faz, vai influenciar da mesma forma como você vai influenciá-lo. Então, se é uma troca, precisa ser muito bem pensado. Eu falei, veja bem, olhe bem, porque se você tem esse tipo de problema, e ela comentou comigo que ele fala que eu sou muito ciumenta. E eu acho que eu sou um pouco ciumenta, mas eu peço para ele não ficar curtindo as fotos das meninas, para não fazer isso porque me faz mal, e ele não tá nem aí com isso. Falei, avalie bem. É um indício que hoje parece uma besteira, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas que não tem nada a ver. Não, quem tem que decidir isso é quem tá no relacionamento. Se isso é um problema, ou seja, peraí, a gente tá falando aqui de respeito. Se sabendo que isso causa mal pro outro, e não é uma coisa assim que fala assim, nossa, eu não posso viver sem isso, não, você não tem o direito de me tirar isso. Não é o caso, entende? Não, você não está interferindo ali na questão do livre-arbítrio, da escolha do outro. Não. Você está falando, olha, isso, eu me sinto mal quando isso acontece. E a pessoa não está nem aí. Me desculpa, a pessoa está demonstrando um desrespeito. E se ela demonstra numa pequena coisa, vai demonstrar nas outras. Então, neste caso, eu falei, avalie bem. Avalie bem, se questione, porque às vezes a gente está escancarado, Deus está mostrando ali para nós, olha, não é essa pessoa para você. Às vezes tem alguém te falando, ó, não faz isso, presta atenção. E a gente está ignorando e depois vai criar um problema lá e já está feito, entende? Então, momentos existem para tudo. Já está no casamento, então agora a palavra é persistência. Será que a gente está olhando mesmo os sinais de Deus? Nossa, Deus está me mandando ficar quieta. Ou não, Deus está me mandando falar, Deus está te mandando desistir? Deus vai te mandar desistir? Não, Deus não é a pessoa que desiste. Tem alguma coisa errada aí. Historinha sendo contada para amaciar uma desistência e deixar ela mais tranquila, para não doer tanto. Não, você está desistindo. Assuma isso e assuma que você então está desistindo, não é porque Deus quer, não. Desculpa assim eu falar tão diretamente, às vezes a gente precisa entender, né? A gente coloca tanto na mão de Deus. Peraí, tem que colocar a nossa esperança de que sim, Ele quer o nosso bem. Não falar que depois aquilo que eu escolhi no meu livre-arbítrio é culpa dele, né? A gente tem que ser bem consciente nisso, senão a gente desvia aqui as nossas personalidades. Então fez sentido isso para você? Já falei de 2 personalidades aqui, falta só uma. A última
É bem importante você prestar atenção, porque essa última, às vezes a gente é e não percebe. Último personagem, primeira mulher da história, Eva. Eva também é uma mulher muito influente, uma esposa influente. O que ela fez? Foi lá, tomou a decisão dela sozinha, era uma pessoa livre, uma mulher livre, uma mulher decidida, uma mulher que fazia o que queria. Foi lá, resolveu se relacionar com a cobra. Eita, quantas vezes a gente se relaciona com pessoas que são muito mais parecidas com cobras. Não, mas tá tudo bem, eu sou uma pessoa livre, sou uma pessoa decidida, eu não tenho problema, eu posso me relacionar com quem eu quiser e tal. E o que acontece num relacionamento? A gente se influencia e a gente é influenciado. E ela se deixou influenciar por aquele desejo que a cobra passou para ela. A cobra, a serpente, né, no caso, agiu no desejo dela. Cuidado com quem tenta interferir no teu desejo, primeira coisa. Nós somos guiados pelos nossos desejos na maior parte das vezes. Isso significa que é certo, que é errado? Significa que é muito mais instinto do que razão. Significa que é muito mais corpo do que espírito. Desejo é corpo, é carne. Se você todo o tempo tá indo pelo teu desejo e esse teu desejo ele é talvez contrário ao que Deus queira, tá errado. Aí sim você vai ter um critério. Cuidado, primeira coisa, cuidado com quem vem tentar interferir no teu desejo. Como que eu identifico isso, Carol? Ah, mas você não tá com vontade de fazer tuas coisas? Você não tá com vontade de sair? Ah, o que tem? Vamos sair. O que tem que você é casada? Não tem problema. Ah, mas teu marido também não bebe? Você também não tem vontade de beber? Às vezes você nem tem vontade. Alguém tá colocando desejo porque tá pegando até um erro do teu marido pra você. Ah, mas porque ele só liga com as coisas dele. Ele só liga com as coisas dele. Não tá muito interessado em você. Opa, colocando um desejo do quê? De vingança, sem embutir diretamente. Então, cuidado com aqueles desejos que as pessoas tentam colocar. Alinha isso, tem que estar alinhado com o que Deus quer. Segunda coisa, ela se deixou influenciar por esse desejo e não parou por aí. Porque ela podia ter parado, falado, nossa, isso está errado, deixa eu parar com isso. Ela, talvez tão iludida que estava, não, isso aqui é o certo. Ela já pegou o desejo e falou assim, não, mas isso é o certo. E ela tanto acreditou que levou para dentro da casa dela, para aquele que era carne da carne. E ela, não só ela desobedeceu o que ela tinha aprendido de Deus, como levou para o marido. Carol, mas não, isso eu não faço não. Não, Deus me livre, isso eu não faço, isso eu não influencio. Deus me livre. Ó, cuidado. Às vezes a gente faz sem perceber. Eu tô colocando aqui, não é para você se sentir culpado, não é para se entrar na defensiva, é para você entender que existe isso. Às vezes a gente faz esse tipo de influência negativa quando a gente não entende o outro, quando a gente não entende a consequência daquilo. Ó, fiz um vídeo mencionando aqui para você de novo, fiz um vídeo sobre o poder do silêncio, né? Quando você tá ali se esforçando e não consegue o resultado. Não para de falar do problema. Eu expliquei lá por que falar piora a situação. Vai lá assistir, tá aqui na playlist aqui. Se você entende aquilo e você percebe que estava fazendo, opa, então agora eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Agora, se sabendo da consequência você continua, tá sendo Eva. Entende? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu sei que eu preciso controlar minha língua, eu sei que eu preciso parar de criticar, e não é só pelo outro, é por mim. Eu tenho que saber o que sai da minha língua, porque o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração, não é? Mas isso que torna a gente impuro, Deus já nos ensinou isso. E eu continuo falando mal do meu marido para as minhas amigas, continuo reclamando dele, continuo falando mal dele para a minha psicóloga, para a minha chefe, para quem der a oportunidade de falar, o meu assunto é sempre esse. E nunca é elogiando, é só falando mal. Se sabe que não tem que fazer e tá fazendo, tá sendo Eva. Entende? Então, às vezes a gente faz
sem perceber a consequência disso. Nossa, mas o que ele é problema dele, o que ele está fazendo é consequência dele, é problema dele. Sim, ele tem a responsabilidade dele. Mas será que eu estou colocando mais fogo nessa lenha? Será que eu estou colocando aquela palha seca que está fazendo pegar mais fogo ainda? Ou será que eu estou sendo alguém que abafa esse fogo, que controla este fogaréu e que evita que isso se torne um incêndio? Porque a nossa influência serve para isso. Tá, o outro pode estar fazendo tudo errado. Você está jogando mais gasolina nesse fogo aí para pegar fogo de uma vez e explodir? Ou você está abafando sutilmente e esse fogo está diminuindo cada vez mais, daqui a pouco está controlado? Entende? A gente pode ser, às vezes, a gente é Eva. Como que a gente é Eva e quando? Quando a gente permanece do jeito que a gente sempre é. Porque quem você é a vida inteira e tudo que você fez pelo seu casamento trouxe você até aqui no casamento. Se você tá com o casamento ótimo, excelente, fechou. Acho que você nem estaria aqui comigo mais no vídeo. Agora, se você pode ser melhor, se você pode ser melhor no casamento, melhor, terra prometida do casamento. O que é a terra prometida do casamento? Mais felicidade, com mais frequência. Por mais que não precise ser 100% do tempo, mas com mais tempo, com mais respeito, com mais conexão, sabe? Tudo isso melhor. Se tudo isso é possível e você está fazendo o que precisa ser feito para que isso aconteça, então tá tudo certo. Se de vez em quando você se desvia do caminho da Terra Prometida, ela está cada vez mais longe. E é interessante a gente pensar que se Deus nos deu a Terra Prometida, por que não queremos ir lá? É algo para a gente se perguntar, né? Será que eu estou questionando como Zacarias, quem duvida e dificulta essa ação? Ou como Maria, que tem fé, que acredita e que age apressadamente rumo a essa Terra Prometida? Avalie esses 3 personagens, toma consciência, com bastante amor no teu coração e toma uma decisão. Eu vou ser, a partir de hoje, essa aqui. Se você escolher Maria ou se você escolher Santa Rita de Cássia, tudo tranquilo. Eva você tem que evitar ser. Evitar nesse momento, porque a consequência dela foi a expulsão do paraíso. E se fez sentido, curte e compartilha esse vídeo, tá? Um beijo pra você, fica com Deus.